Olá pessoal, esse é um primeiro vídeo da disciplina de Python e Processing aplicados à programação criativa em música e artes digitais, que está sendo ofertada na Escola de Música do FMG, na graduação e na pós, nesse segundo semestre de 2021. Eu sou José Henrique Padovani e junto comigo, lecionando essa disciplina, estão meus colegas Rogério Vasconcelos e Sérgio Freire, da Escola de Música do UFMG, e o Jalver Betônico, da Escola de Belas Artes da UFMG. O intuito desses vídeos é explicar para vocês como é que vocês vão configurar o computador de vocês para utilizar o Python e o Processing ao longo da disciplina. Esse processo ele é consideravelmente simples para o Processing, mas para o Python ele exige uma série de passos que, enfim, a gente sentiu que seria mais simples explicar em vídeo, além do guia para cada sistema. Esses passos é importante vocês seguirem e vai ter então uma explicação geral, o que eu vou fazer aqui agora, de quais são todos esses passos, e aí vai ter um vídeo para cada um dos sistemas operacionais. Bom, Linux, Mac, Windows, o Linux eu vou utilizar o Ubuntu, mas é parecido se vocês utilizarem um Arch Linux, Debian, Manjaro, tem várias distribuições. E, e aí depois de instalar no Linux, no Mac, no Windows essas ferramentas principais, a gente consegue ter um ambiente em comum, né, nesses três sistemas aí, mas a gente vai estar mais ou menos com a mesma configuração e vai facilitar bastante trabalhar. Bom, vamos lá e eu vou explicar então esses passos, e aí para cada um desses passos vai ter um vídeo para cada um desses sistemas, tá? Depois de ter feito isso tudo, a gente passa a não precisar mais de ter enfim, explicações individualizadas para o sistema operacional, e também a gente vai desenvolver muitas enfim, das discussões de como resolver as coisas aí nas aulas síncronas, tá bom? Bom, a primeira coisa que vocês vão precisar instalar no computador de vocês é o Processing. E o Processing é uma linguagem de programação que ela foi desenvolvida pensando muito nas artes visuais, é muito utilizada, por exemplo, em instalações interativas, e ela é muito acessível. Tem muitos exemplos, tem muitos tutoriais, tem uma série de vídeos no YouTube explicando como utilizar, como configurar, como explorar estratégias de programação, como tentar simular processos visuais diversos. Tem muitos livros, então ela é muito acessível e muito interessante, tanto para artistas que querem aprender programação e utilizar isso como ferramenta de criação, né, de criação artística, quanto em contexto pedagógico. É uma linguagem muito boa para ensinar programação, né? Bom, o Processing, a última versão dele, estável, é a versão 3.5.4. E agora já tem a versão também 4, que está no estágio Beta 2. A gente vai instalar essas duas versões, porque pode ser que tenham coisas que funcionam aqui, que não funcionam ali, tá? Então é legal ter as duas. Além disso, é importante saber o seguinte: quando eu crio um código no Process, ele cria lá uma pasta e um arquivo principal com o código. Isso a gente chama de sketch, tá? É o nome que se usa no Processing para uma programação. Isso é salvo geralmente numa pasta chamada Processing, que fica lá na sua pasta de usuário, ou na sua pasta de documentos, enfim, você pode configurar, na verdade. A gente vai recomendar que, ao trabalhar em Processing 3, vocês salvem o que vocês criarem numa pasta chamada Processing 3. Cria lá na sua pasta de usuário. E a mesma coisa para o Processing 4, cria lá uma pastinha Processing 4, tá? Isso vai evitar a confusão que, não funcionou, eu tinha programado, funcionava. Talvez você programou no 3 e está tentando abrir no 4, ou executar no 4, tá? Porque a sintaxe muda um pouquinho. Para o Python vai ter coisas parecidas, então é importante também já saber disso. Uma outra dica: no início lá do seu código Sketch, escreve a versão, põe um comentário e fala escrito para a versão, tá? Sei lá, 3.5.4, tá bom? Isso ajuda bastante, vai te ajudar no futuro se você quiser depois recuperar um código que você fez e falar, mas não está rodando nessa versão do próximo, né? Porque você fez para uma outra versão e
quando muda essas grandes versões aqui, às vezes para de funcionar e é muito comum isso, tá? Com linguagem de programação que estão em pleno desenvolvimento, tá bom? Bom, sobre o processing é isso. Vamos ver então os gerenciadores, instaladores de pacotes, tá? Então, o que é um gerenciador? Gerenciador e instalador de pacote. Instaladores de pacotes. No Linux, é muito comum quando a gente quer instalar um programa qualquer, por exemplo, no Ubuntu ou no Debian, utilizar um comando no terminal. Terminal é aquela caixinha que abre quando a gente precisa escrever alguma coisa. Enfim, posso até abrir um terminal aqui para vocês verem, tá? Terminal é isso aqui, a gente geralmente escreve aqui um comando, tá? Então, a gente escreve lá no Ubuntu, no Debian, apt ou apt-get install e um comando aqui que é o nome de um Firefox ou algum programa que a gente precisa instalar, tá? E ele instala não só o Firefox, mas tudo que o Firefox precisa para funcionar, ou que o LibreOffice precisa para funcionar, ou qualquer outro programa, tá bom? No Arch Linux ou no Manjaro também tem lá o Pacman, tá? Ele faz a mesma coisa. É um pouco diferente, não vai ser install, acho que é "-s" maiúsculo, agora eu não estou lembrando, e vai fazer mais ou menos a mesma coisa. No Red Hat e no Fedora, se eu não me engano, ainda é o RPM, mas eu posso estar defasado, tá bom? Ou é um ponto .rpm, mas enfim, tem também um instalador. No Mac e no Windows isso não existe, né? Quer dizer, não vem pelo menos como padrão nos sistemas. Então, para o Linux a gente não vai precisar instalar nada, tá? Isso aqui já está pronto, mas para o Mac a gente vai precisar instalar nos sistemas do Mac, né? A gente precisa instalar o Homebrew, e importante, isso aqui vai funcionar bem a partir do sistema 10.14. Se você está usando, que eu acho que é o Mojave, os sistemas mais antigos não vai funcionar muito bem não, porque ele vai precisar compilar cada programa, isso vai demorar demais, tá? Então, vale muito a pena, às vezes vale a pena atualizar, ou pelo menos ter um dual boot aí, Linux, Mac, tá? Também é possível. No Windows, a partir do Windows 7, Windows 10, existe uma ferramenta chamada Chocolate. É chocolate com Y no final, tá? Então, o Homebrew e o Chocolate fazem exatamente isso que eu expliquei aqui que o Linux tem, que é um gerenciador, instalador de aplicativos, de bibliotecas que esses aplicativos precisam, de executáveis, tá? É possível atualizar todos esses aplicativos de maneira automática. E a gente vai precisar dessas duas ferramentas para instalar o Python, tá? E outras coisas aí. Então, mesmo para quem não tem muito hábito, é um esforço aí importante, tá? Para a gente poder caminhar durante a disciplina. Bom, o terceiro passo, vou escrever aqui, é talvez o mais complexo, mas ele é importante, enfim, acreditem, é a maneira que vai ser mais prática, num certo momento, a gente trabalhar, que é a instalação do Python utilizando um pacote chamado Miniconda, tá? Esse Miniconda, ele gerencia a instalação do Python e ele permite eu instalar diferentes versões do Python e de bibliotecas de cada uma dessas versões e me permite encapsular, ou seja, isolar essas versões umas das outras e manipular elas de maneira bem prática. Por que isso? O Python ele tem duas grandes versões atuais, tá? O Python 2 e o Python 3. Geralmente a gente trabalha com Python 3. Uma exceção é as coisas no Processing, porque o modo Python do Processing é baseado numa reimplementação do Python 2 para Java. Tá? O Processing é baseado em Java, mas ele tem um modo em Python. Para
trabalhar com essas versões, eu ainda tenho subversões. Eu tenho, por exemplo, a 3.8 e tenho a 3.9, a 2.7. E essas versões ainda podem ter outras versões. Eu posso ter a 3.9.7, agora saiu a 3.10, então também tenho a versão 3.10.0, em breve deve ser a 3.10.1, tá? Essa que eu nunca usei, para falar a verdade. E acontece que às vezes eu tenho bibliotecas para trabalhar, por exemplo, uma biblioteca de síntese de som, ou de manipulação e análise de partitura, tá? Que talvez vai funcionar bem numa versão e não na outra. E aí é legal, por exemplo, eu poder isolar para um projeto. Sei lá, estou fazendo uma peça, uma criação artística, e eu quero ter aqui o Python 3.9 e uma biblioteca A e uma biblioteca B que eu sei que funciona bem com ele. Mas aí, às vezes, eu vou precisar de ter um outro projeto que não, que eu preciso da versão 3.8, tá? E para essa versão 3.8 eu vou ter essa biblioteca B, mas aqui eu vou ter uma biblioteca C que não funciona ainda muito bem no 3.9, porque ainda está em desenvolvimento para o 3.9, e enfim. Tá? E aqui é um outro projeto isolado. Eles não vão interferir um no outro se eu fizer dessa maneira. E o Conda me permite fazer isso. Tá? E aí, sei lá, mais um exemplo aqui, tá? Um outro 3.9 também, só que em vez de ter essas bibliotecas A e B, eu tenho o A e uma outra biblioteca D que não funciona bem com a biblioteca B, tá? Que tem algum conflito e tal. Então é interessante eu ter isolado esses ambientes, a gente chama isso aqui de envs ou environments ou ambientes, tá? E eu dou um nome para eles e consigo acessar eles de maneira independente e um não interfere no outro. Além disso, para cada ambiente desse, a gente vai instalar uma ferramenta, ou para cada ambiente que a gente for utilizar, né, vale a pena instalar uma ferramenta que chama Jupyter. Esse Jupyter me permite usar o Python num modo que a gente chama de interativo. Como é que funciona isso? Eu tenho lá uma página, parece uma página web mesmo, que eu abro no meu navegador, no Firefox, por exemplo, e só que ela está acessando o meu próprio computador. Tá? E tem lá um servidor, vou colocar em inglês aqui, e eu tenho uma linha de código, eu executo ela, o Python interpreta e ele vai jogar o resultado de volta para cá. Se for uma imagem, eu vou ver lá uma imagem com, enfim, com as coisas que eu criei. Se for um som, ele vai ter um arquivo de som lá que eu posso executar e eu vou poder executar essas coisas em blocos, tá? Então eu testo, vejo se funcionou, se ficou legal, eu continuo, faço outro teste, aí isso aqui vai ser executado, o servidor vai, me jogou aqui, sei lá, um arquivo de áudio que eu posso dar play, tá? Isso é muito legal para estudar, para aprender em contexto pedagógico ou para prototipar alguma coisa, tá? É uma maneira bastante interessante de utilizar o Python em contexto de aprendizado, tá? A gente chama isso de modo Jupyter ou Jupyter Notebook, tá? Em outras linguagens, a gente também chama isso de modo RPL, Read, Evolve, Print, Loop, tá? Que essa coisa você testa, vai, vê se ficou legal e pronto. A outra maneira de trabalhar com Python, que a gente vai trabalhar também, é quando a gente, bom, já programei aqui uma coisa que funciona bem, e aqui eu tenho um arquivo .py, que é um arquivo de Python, e eu executo ele inteiro. Eu posso executar isso pelo terminal, aí eu vou escrever lá Python, o nome do arquivo .py, e ele vai executar isso tudo, vai fazer o que eu programei. Ou eu posso rodar a partir de um ambiente de um editor ou de um IDE, que a gente chama, que é o que a gente vai instalar. A gente vai instalar o Atom e o Visual Studio Code, e vamos mostrar como instalar também. São duas maneiras de trabalhar. Então, uma são os arquivos .py, que é o script Python, que a gente chama de script Python, que eu rodo dessa maneira, ou Python Notebooks, que a gente tem a extensão IPYNB, Interactive Python Notebook, tá? Enfim, tá? E aí são essas duas maneiras, tá? Ou vou passo a passo ou executo tudo. E aqui dá para converter de um para o outro, tá? Tem várias ferramentas aí também para isso.
Por último, depois de ter instalado, então, o Processing, o gerenciador e instalador de pacotes e o Python, a gente vai precisar ainda de ter editores que a gente vai utilizar para executar o Python e para programar Python, tá? Para executar programas em Python e para programar essas coisas em Python. Então, vamos chamar isso de editores ou IDEs. IDEs é um acrônimo em inglês, acho que é Ambiente de Desenvolvimento Integrado, acho que é isso, né? Integrated Development Environment. Acho que é, bom, agora estou até na dúvida, tá? Mas muito utilizado em programação. A gente vai instalar dois de código aberto, muito versáteis. Um é o Atom. Eu tenho bastante costume de trabalhar com Atom, tá? Bastante útil. E o outro é o Visual Studio Code. Bom, essas duas ferramentas têm extensões que me permitem trabalhar com Python. No caso do Atom, essas extensões são chamadas também de pacotes, tá? Daqui a pouquinho vou falar sobre essa palavra pacote, mas a gente vai instalar um que chama Hydrogen e outro que chama Script. O Hydrogen me permite trabalhar com Python dentro do Atom como se fosse um notebook, tá? E o script me permite executar como se fosse naquele terminal, né? Executar um arquivo .py inteiro, tá bom? Os dois são muito úteis. No Visual Studio Code, ele tem extensões, que é a mesma coisa que pacotes para o Atom, e tem uma extensão que chama Python, tá? Ela instala outras extensões junto, uma inclusive que é o Jupyter, e vai permitir a mesma coisa, trabalhar ou ponto a ponto, ou de maneira interativa, ou com arquivo completo. Só uma palavra final, então, sobre esse termo pacote. Ele tem três significados muito diferentes aqui no contexto do que a gente está falando. Nesse contexto de gerenciador e instalador de pacotes, um pacote significa um programa, né? Como eu falei, eu instalo Firefox, LibreOffice, alguma coisa que meu computador utiliza para fazer coisas, tá bom? Então, o Miniconda é um pacote que a gente vai instalar dessa maneira e, tá? Ele instala várias coisas quando instala o Miniconda, tá? O Atom também é um pacote que a gente vai instalar dessa maneira, o Visual Studio também. Bom, um outro significado de pacote, eu nem cheguei a falar dele, mas é o que eu instalo aqui no Python utilizando um comando chamado pip, tá? PIP. E são, na verdade, bibliotecas do Python. Então, por exemplo, tem bibliotecas do Python para trabalhar com partitura. Tem o Abjad, tem o Music 21, tem bibliotecas para trabalhar com é, aprendizado de máquina, tem bibliotecas para trabalhar com síntese de som, várias, são realmente muitas, tá? O barato do Python é isso, tem biblioteca para tudo que você imaginar, tá? E biblioteca é o quê? O módulo, o pacote, nesse contexto aqui do Python. É alguma coisa que alguém já programou e que você não precisa programar novamente, tá? Então, é uma coisa que você carrega no seu programa e programa a partir dela ou com ela também, tá? E por último, pacote aqui no contexto do Atom é simplesmente uma coisa que estende a funcionalidade de um editor, tá? Então, o script e o Hydrogen são coisas que eu coloco aqui no Atom e que me permitem expandir as funcionalidades do Atom, assim como um plugin ou uma extensão de um navegador pode me ajudar a fazer download, ou, né, pode aumentar as funcionalidades de um programa, tá bom? É a mesma coisa, então é isso. Bom, em resumo, gente, esse é o percurso que a gente vai fazer. Então, instalar o Processing, as versões do Processing, instalar um gerenciador de instalador de pacotes para o Windows e para o Mac, para o Linux não é necessário, já tem, então essa parte aqui para o Linux pula. Instalar o Miniconda, tá? Então, o Miniconda no Windows e no Linux e no Mac, a gente vai utilizar gerenciadores de
pacotes para fazer. No Linux vai ser um pouquinho diferente, mas enfim, vamos instalar isso aqui. Quando instalar o Python, a gente vai aprender a utilizar o Miniconda. A gente vai aprender a utilizar o Miniconda para criar ambientes, né, que são essas coisas aqui, entrar e sair deles, instalar pacotes Python dentro deles. Então, vão aprender a instalar o Jupyter em cada um desses ambientes, a configurar o Jupyter, porque o Jupyter ele precisa ser configurado para trabalhar em cada um desses ambientes. Então, por isso é um pouco mais demorado o vídeo sobre o Python, mas vai ser, vocês vão ver. E a usar o Jupyter, né? Abrir e executar trechos de código, tá bom? Por último, a instalação, então, do Atom e do Visual Studio Code e das extensões que a gente precisa utilizar em ambos, tá? No caso do Atom, o Hydrogen e o Script, e no caso do Visual Studio Code, o Python, tá? A extensão Python. Claro que aqui vocês podem optar por apenas uma dessas soluções, tá? Eu estou mostrando as duas porque é muito comum, tá? Utilizar ambas. Eu uso muito Atom, mas acho que o Visual Studio Code talvez seja até mais comum de se utilizar, tá bom? Uma palavra final, existem, claro, outras maneiras, muitas outras maneiras de fazer a instalação dessas coisas todas aqui. Essa é a maneira que eu acho que facilita a ter um processo comum nos três ambientes, nos três sistemas operacionais, né? E a gente tem uma espécie de língua franca e um terreno comum para trabalho, o que acredito vai facilitar bastante a nossa vida aí ao longo do semestre, tá bom? Se surgirem dúvidas e questões, a gente vai conversar durante as aulas síncronas. Se for necessário um vídeo mais assim geral, a gente vai fazer mais vídeos e tal, mas acho que por hora esses vídeos vão dar conta, tá? Mas a gente vai conversando durante as aulas, qualquer coisa e-mail também, tá? Os mecanismos que a gente tem. Bem, é isso e a gente se vê aí nos próximos vídeos e aulas.